Não sei falar espanhol, vou falar português como meu amigo Paulo. Mireia, Colômbia, brasileira, acabou falando espanhol, mas eu tentei fazer um esforço aqui de colocar as transparências em espanhol para que as pessoas entendam. Bom, meu nome é Gustavo Salles, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, no estado da Paraíba, Brasil. Atualmente eu estou coordenando um dos núcleos de extensão e desenvolvimento territorial lá na Paraíba, né, o território rural do Vale do Piancó. Uma das estratégias que eu vou falar já já sobre ela, né, das políticas territoriais do Ministério do Desenvolvimento Agrário brasileiro. Sou membro aí da nova rede que foi criada, discutida agora no Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial Rural, em Salvador, membro da Rede Brasileira de Investigação, Gestão e Desenvolvimento Territorial, a qual agradeço, Mireia, agradeço o pessoal do México, o pessoal da Colômbia, a oportunidade de estarmos aqui fortalecendo esses laços de cooperação internacional, né, laços de ciência, né, papel da ciência, papel da extensão para um desenvolvimento territorial. Então, isso é fundamental para os nossos trabalhos aí futuros. Vou aqui trabalhar um pouco a questão do... É um desafio, né, para a construção do paradigma, mas não numa vertente conceitual que a gente viu aqui, uma vertente teórica que a gente viu hoje pela manhã e um pouco agora à tarde nas discussões que teve aqui nas mesas. Mas é um desafio na questão mais pragmática da coisa, na questão mais metodológica, que é a questão de sistemas de indicadores, essas construções aí de sistemas de indicadores de sustentabilidade para a governança ambiental, e especificamente aqui no meu trabalho, a governança da água. Bom, o trabalho está dentro de um contexto, e aí eu vou explicar um pouco esse contexto, que eu acho que é importante. Eu trouxe uma imagem aí do Google Earth, onde pega aí parte da América do Sul, e em vermelho em destaque Brasil, para mostrar a questão da dimensão. A gente está falando aqui de realidades diferenciadas, né, territórios que são bastante grandes, Brasil, México, Colômbia. Vocês sabem aí que cada território desse tem suas particularidades dentro do seu próprio país, né? E o desafio nosso é como a gente trabalhar com uma realidade que é complexa, com uma realidade que é subjetiva e como a gente transforma isso numa coisa mais objetiva e mais simplificada. Então, esse é o papel, o desafio que tem os sistemas de indicadores, né? Claro, resguardada aí a questão de que eles atendem uma realidade específica, apontam para uma realidade, mas não é propriamente a realidade. Então, esse é o desafio colocado para nós enquanto paradigma também que está sendo construído. Dentro do Brasil, aí a gente tem esse em amarelo, que é a região semiárida brasileira. O professor Paulo hoje mostrou esse mapa aí, mas aí numa perspectiva do Google Earth. E em vermelho lá o estado da Paraíba, que é onde a Universidade Federal de Campina Grande está localizada. Então, parte de seu território, né, grande parte de seu território está inserido nesse contexto do semiárido brasileiro, que foi trabalhado hoje aqui por Paulo. E dentro do estado da Paraíba está aí um dos municípios, são 223 municípios paraibanos, né, do estado da Paraíba, e dentre eles temos o município de Pombal. E dentro do município de Pombal temos aí a universidade, o campus a qual faço parte. Por que eu trouxe essas coisas aqui? É o desafio. O Brasil, ele passou, a gente viu aqui, né, algumas discussões, mas o Brasil ele passou por profundas transformações ao longo desses 10, 15 anos aí. E eu vou destacar aqui para o Congresso, né, para a questão da gestão territorial, desenvolvimento rural, duas ações que foram fundamentais e estão dialogando agora. A primeira, foi a expansão das universidades, a interiorização das universidades brasileiras, né? Até então ela estava localizada nos grandes centros urbanos, nas capitais, ou então grandes centros estratégicos. E em 2005, 2006, houve um processo de interiorização dessas universidades, né? E essa interiorização ela tem um papel fundamental, porque a universidade ela tem o seu tripé, né, que é o ensino, a educação, a pesquisa
a investigação e a extensão. Mas esses campos do interior, né, mais adentro da universidade, traz uma outra realidade, outra perspectiva, que é a perspectiva do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional. Então, quando a gente chega no interior do Brasil, né, a gente chega, além de promover educação, investigação e extensão, também a questão do desenvolvimento territorial. Então, há uma perspectiva muito forte em torno das universidades. E aí, se insere, né, a minha pessoa nesse contexto aí, primeiro, dentro de um grupo de pesquisa chamado SURA, que é Sistemas de Indicadores Urbanos, Rurais e Ambientais, que é um grupo de pesquisa recente, né, ao qual está institucionalizado via a Universidade Federal de Campina Grande e o órgão de pesquisa do Brasil, CNPq. Temos também aí ações do NEDET, que é o Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial, importante contato direto com a agricultura familiar na região. E agora, mais recentemente, participando da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão e Desenvolvimento, que é fundamental para essas discussões da construção de um novo paradigma, né, tanto a nível nacional quanto ao nível do diálogo internacional. Bom, e aí vem um desafio. Primeiro, as universidades, né, numa discussão metodológica aí, o desafio nosso é a construção desses sistemas de indicadores. Por quê? Né? Estamos trabalhando diretamente com territórios rurais. Esses territórios rurais são institucionalidades que foram criadas aí pelo governo brasileiro, via Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Alguns são territórios rurais, outros já são territórios da cidadania. Então, são instituições, são espaços de debate, são espaços de discussões sobre políticas públicas para o meio rural, planejamento, gerenciamento, monitoramento dessas políticas públicas. E dentro dessas institucionalidades fazem parte governo, poder público, sociedade civil e instituições de ensino, de pesquisa e de extensão, como as universidades, como os órgãos de extensões rurais, né, de assistência técnica rural, a ESATER, SEBRAE e outros órgãos de serviço, pesquisa e extensão localizados nesses territórios. Só que esses territórios rurais, ou territórios da cidadania, no âmbito nacional, né, eles são bastante diferenciados. Uns já estão mais avançados nesse processo de discussão, de diálogo, de debate em torno de políticas públicas. Isso no âmbito nacional, no âmbito regional e no âmbito do próprio estado da Paraíba, né? Então, o território a qual eu estou trabalhando em termos de extensão, ele é um território que existe essa institucionalidade, existe esse espaço de discussão, mas não é um espaço de diálogo efetivo, que poderia ter uma contribuição maior, né? Então, esse é o grande desafio. Por quê? Você tem uma sociedade civil, governo, poder público, instituições que têm interesses diferenciados, né, que tem aquele território que Mireia falou agora há pouco, né? Você tem ali movimentos, mobilidade, você tem ali diferenças que acabam gerando atrito, conflitos, e que isso faz parte do território rural. Mas, para que a gente tenha um diálogo, né, dentro desses atores sociais, é necessário que a gente tenha um conhecimento, uma informação sobre essa realidade. Não tem condições de você planejar, gerenciar aquilo que você não conhece, né? Então, a gente percebe que alguns territórios rurais, os atores sociais que estão fazendo parte desse território, eles não estão se apoderando da realidade, do conhecimento, da informação local. E aí vem o desafio da universidade, né, pelo menos na nossa discussão, de construir esses sistemas de indicadores, mas é um sistema de indicadores construídos não só por pesquisadores, mas que tenha também a questão da participação dos atores sociais envolvidos nesse processo, né? Então, aí está só o desafio da gente gerar esse conhecimento, essa informação, para quê? Para que tenha uma aprendizagem territorial, um conhecimento sobre o território, e a partir daí a gente ter o processo de governança que a gente tanto almeja. Bom, aí tocando rapidamente nessa parte mais metodológica, o sistema que a gente trabalhou foi o sistema de indicadores de sustentabilidade hidroambiental, né? E esse sistema ele não nasceu do nada, ele tem toda uma discussão por detrás aí, histórico-conceitual, né? Ele começa lá com as discussões, em 2000, da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, né? Depois ele passa, essa comissão coloca esse desafio para os países, e o Brasil ele constrói seu próprio indicador de desenvolvimento sustentável, o IDS Brasil, né?
Só que eram indicadores, sistemas de indicadores voltados para um cenário nacional, uma perspectiva regional, né, e não se trabalhava tão bem a questão da perspectiva municipal. E aí um grupo de pesquisadores lá da Universidade Federal de Campina Grande acaba construindo o Índice de Desenvolvimento Sustentável Municipal. Esse IDSM foi construído em 2008, dentro de uma perspectiva do IDS Brasil e adotando a metodologia do IDSTR, né, dos Índices de Desenvolvimento Sustentável para Territórios Rurais, uma metodologia do ICA. Né? Então, constrói esse DSM e aqui tem algumas teses trabalhadas a partir desse DSM. O IDLS, que é um sistema mais local, né? E o Índice de Desenvolvimento Sustentável Municipal, que é esse mesmo IDSM, só que agora na perspectiva aqui da inserção, da participação da sociedade nesse sistema. Como é essa participação? Ora, nós temos um sistema de indicador, sei lá, com 10, 15, 20, 50 variáveis. Só que esses sistemas de indicadores, todas as variáveis, elas acabam tendo um mesmo peso na sua análise. Só que a gente sabe que, a depender do contexto que esteja se trabalhando, esse peso é diferenciado. Vou dar um exemplo aqui no nosso. Uma das variáveis que a gente trabalha é o PIB, Produto Interno Bruto. Outra variável que a gente trabalha é acesso às cisternas, que o professor Paulo falou aqui. Né, as cisternas de abastecimento de água para as comunidades rurais. Será que o PIB tem o mesmo peso, o mesmo valor do que acesso às cisternas? Então, essa é a pergunta que a gente faz nos questionamentos aí, e a gente vê que alguns indicadores têm um peso maior, né, do que outros. Então, a participação, ela serve, além da construção desse sistema, ela serve também para poder ponderar as variáveis do sistema e validar. Bom, para poder construir esses sistemas de indicadores, nós fizemos um checklist em vários sistemas nacionais, internacionais e regionais, levantamos uma série de indicadores e fomos observando quais eram os temas e as variáveis que se repetiam nesses sistemas de indicadores. Né? Para tanto, a gente também trabalhou com a questão da caracterização socioeconômica e ambiental do território que nós estávamos trabalhando, e levantamento de dados e informações secundárias do território rural que nós trabalhamos. Então, a gente fez essa inserção metodológica aí para poder construir. E aí foi construída a estrutura do sistema ICHAP. Né? Ele é dividido em 4 dimensões: dimensão social, econômica, ambiental e apolistitucional. Na dimensão social, nós temos o tema renda, educação, saúde, dinâmica da população e acesso, com suas variáveis. No tema dimensão econômica, nós temos o PIB e tarifa, com suas variáveis. Temos aí na dimensão ambiental 3 temas: controle de resíduos líquidos e sólidos e sua interface com recursos hídricos, ambiente e recursos, com suas variáveis. E, por fim, a dimensão institucional, político-institucional, que é o índice de capacidade institucional, e a participação do município. No caso, esse sistema ele foi criado inicialmente para trabalhar com cuencas hidrográficas, né, bacias hidrográficas, não com territórios rurais. Os territórios rurais foram adaptados agora para poder entrar nessa lógica da discussão atual que a gente está trabalhando. Bom, o cálculo. Vamos partir de baixo para cima, para entender. O ICHAP, ele é o resultado, né, da somatória do Índice de Desenvolvimento Social, mais o econômico, mais o ambiental, mais institucional, dividido por esses 4 índices. E aí gera um número que vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 é insustentável, hidroambientalmente, quanto mais próximo de 1 é mais sustentável. Cada tema desse é o resultado do tema 1, mais o tema 2, mais o tema 3, mais o tema N, que tem lá nas variáveis, dividido por número de temas. E a gente tem o resultado de cada índice do tema, índice da dimensão. Para o índice do tema, você tem o quê? O peso calculado na variável 1 vezes o indicador, o valor encontrado na variável 1. E aí vai se fazendo essa relação aí até chegar ao resultado. Como é que se faz esse resultado aqui, a resposta do índice do tema? É necessário a gente primeiro, você tem aí indicadores que vai desde dimensões como metros cúbicos por segundo até relações de porcentagem. Então, não dá para se comparar metros cúbicos por segundo com porcentagem. Há necessidade de você colocar isso aí tudo no único valor, que seria o índice. E aí foi adotado o modelo do IDSTR do ICA, né, no qual a gente primeiro viu quais eram
a relação se era positiva ou negativa para o sistema de indicadores de sustentabilidade, para cada variável, e a partir daí a gente adotava a fórmula colocada pelo ICA. Bom, e aí são os resultados, né? A gente tem primeiro aqui, os resultados, ele é dividido aqui de 0 a 1, como eu falei. O vermelhinho é o insustentável hidroambientalmente no território, e o verdinho é o mais sustentável. E aí você tem essa divisão aí que vai variando, tá? Nós espacializamos esses resultados, né, para ter uma leitura melhor. Aqui nesses mapas, do lado esquerdo, a gente percebe o indicador de cada dimensão calculada, então dimensão social, dimensão econômica, dimensão ambiental, dimensão institucional. Então, por exemplo, esse município aqui, que é o município de Sousa, lá no estado da Paraíba, tem uma dimensão social aceitável, uma dimensão econômica aceitável, a ambiental já não é tão sustentável assim, a institucional ela é o ideal. Então, a somatória disso aqui me deu o resultado final do ICHAP de Sousa, que é uma sustentabilidade aceitável. E aí, por aí, vai fazendo esses cálculos. Além dessa perspectiva da visão espacial, a gente também tem a perspectiva da visão das informações pela tabela. Então, a gente tem a dimensão aqui, com os seus temas e indicadores, e aqui tem as cozinhas dizendo se ele foi mais sustentável, se ele foi se ele foi insustentável ou sustentável dentro daquelas escalas. Podemos calcular. O que é que isso é interessante? Você tem uma informação, né, uma série de informações que você acaba gerando um índice, lembrando, tem suas particularidades, tem a questão de que ele só aponta, não é a realidade em si. Mas aí você tem a possibilidade de analisar em forma de território e depois analisar em forma de território quais são as variáveis que estão mais pesando para diminuir a questão da sustentabilidade. Bom, e por fim, como acredito, né, que o grupo de trabalho agora, essa sessão da tarde, são colocações pontuais para a gente poder discutir, contribuir com a discussão da construção do novo paradigma. Então, trago aqui uma ideia, né? A gente está em construção, mas eu trago para socializar, para a gente ver se tem panos para mangas, a gente pode construir alguma coisa em comum aqui, seja na perspectiva nacional, seja na perspectiva internacional, Brasil, México, Colômbia. Que é o seguinte, desdobramentos de trabalhos futuros. Primeiro, construção de grupos de trabalho, por exemplo, sistemas de indicadores. Então, a gente poderia estar aqui, daqueles pesquisadores, daquelas pessoas que trabalham com o sistema de indicadores, poderíamos estar dialogando aqui. Segundo, qual perspectiva que seria abordado, qual o enfoque? Poderia ser, no nosso caso aqui, da mesa 1, o câmbio climático, a mudança climática, né? Quais as escalas a serem trabalhadas? Perspectiva local, regional, nacional, América Latina. Então, qual seria a escala que a gente poderia estar trabalhando? E aí, seria um esboço, pensando em fazer lá, especificamente no Brasil, que seria sistemas de indicadores de vulnerabilidade a eventos extremos, seca e inundações, nos territórios rurais do semiárido paraibano, uma proposta de um modelo de construto para a adaptação do câmbio climático. Então, são ideias que a gente está colocando aqui para a gente poder discutir. Obrigado.